Quando l'anarchia verrà, tutto il mondo sarà trasformato e nei governi sarà il ricordo d'infame passato, l'aborrito confinato. Axé, meu populacho abençoado. Aqui quem fala é o seu locutor com dicção experimental, com uma língua presa mal resolvida, que entrou nessa profissão provavelmente por desespero, porque nada mais deu certo. Orlando Calheiros. Porra, valeu mesmo pela empolgação aí, galera. Que Deus lhe dê em dobro. E hoje, nessa estreia do novo formato do Benzina, do novo canal do Benzina 1.0, enfim, né, tá saindo do beta release, tô aqui com, direto de Wakanda, Stephanie Borges. Aí você tá nas minhas pernas, porra. E aí, Orlando, tudo bem? Minha querida, como a gente já tá repetindo tanto, né? Tudo bom, mas nada presta, né, cara? A vida tá difícil, mas a gente vai fazer o quê? Parece que a alternativa é pior, né? Olha, considerando que eu já tô torcendo pelo fim do mundo pra começar um novo, igual esse movimento que a gente fez agora com esse podcast, entendeu? Exatamente isso, Tô né, torcendo pelo melhor. Tipo, forças da natureza, né, cara, do João Nogueira, né, assim... Mas eu infelizmente não acho que vou sobreviver a isso, pois se já tive saúde um dia, não lembro. Esse que tá... se já tive isso, já fui uma pessoa saudável, que gosta da sua plenitude corporal, esse eu já nem sei mais disso, cara, porque, sei lá, eu tô aguentando, né? Um dia de cada vez, né? Um dia de cada vez, cara. Eu acho que você é uma alma que tá pedindo reza, Orlando. Eu acho. Mas parece que eu fui parar na macumba, minha querida. Pra tu ver como é que o negócio tava brabo. Tô nesse tempo todo lá, agora que tá resolvendo a situação, cara. Meu carrego aí vem de longe, cara. Esse carrego aí vem de longe. Vem ancestralidade aí nesse carrego. Mas enfim, o que a gente vai fazer hoje, Stephanie? Nós estamos aqui, Orlando Calheiros, pra comentar notícias bizarras. Como é que você chama mesmo? Fediverse. Desculpe meu francês, porque, assim... Fediverse. Aham. Tá vendo? Seu francês tá mais bonito que o meu. Mas eu enrolo. Vou deixar você ter alguma coisa mais bonita do que eu. Eu duvido mesmo. Eu faço aqui uma aposta que você dance brega melhor que eu. Minha dança de brega é muito melhor que a sua. Sou um exímio dançarino de brega, cara. Nunca brega tentei dançar brega. Hã? Nunca tentei dançar brega. Então, mas isso aí eu faço melhor. Aposto que tá 50 no chão aqui. Cada dia descobrindo um novo talento. Exatamente. Mas, né, a gente tá hoje aqui pra comentar essas notícias. Porém, antes, vamos falar da nossa pequena parceria com a Ubu Editora, né? Que está disponibilizando para os ouvintes do Benzina via uso de cupom no site. Lembre-se disso, não basta você chegar, não é uma loja, você chega assim, eu uso Benzina. Não é assim que funciona não, meu querido. Olha só, basta você um cupom chamado Benzina Ubu, vai estar na descrição do episódio, então não precisa anotar, correr, pegar caneta, essas coisas todas. Que te dá 20% em alguns livros e até 20% na coleção Argonautas, que é a minha coleção, né? É a minha bibliografia, né? Tipo, tem Pierre Clastre, Eduardo Vieira de Castro, Roy Wagner, Mel Stratton, tudo com 20%. Outros livros também tem desconto. Mas enfim, nesses livros é garantido 20%. Fora que, né? A editora Ubu cedeu, né, generosamente, um exemplar do Invenção da Cultura do Roy Wagner, um livro essencial para antropologia, essencial. Nesse livro vocês vão começar a entender como a ideia de cultura é um conceito colonizador, meus queridos. É importante esse livro. Que nós vamos sortear para os nossos padrinhos, né, cara? E o endereço do padrinho, né, vai estar também na descrição do podcast. Não precisa também você correr para anotar, e também não vou falar para você porque eu não sei de cor. Tu quer falar alguma coisa, Stephanie? Tem algum livro da Ubu que você gostaria de ter? Olha, tem vários que eu gostaria de ter, mas nessa coleção do Argonautas tem o Políticas do Sexo, da Gayle Rubin, que é um dos que eu tô querendo ler. E, embora não seja da antropologia, né? Leio, gosto. E tem também o novo da Pussy Riot sobre
o ativismo LGBT na Rússia, apesar da proibição. Então também é bacana, hein? Show, né? Então, gente, vai lá, corre na loja da Ubu, digita lá o cupom BENZINAUBU e sejam felizes, né? Além de que, lembre-se, para os apoiadores vai ser sorteado uma versão do Invenção da Cultura do Roy Wagner, né? Sirva de estímulo para você se tornar um apoiador do Benzina, né? Porque, além de sorteio, você tem outras coisas. Stephanie, o que a gente tem, Stephanie? Bom, além da gente ter um grupo de Telegram muito animado, né? Onde acontece ao mesmo tempo troca de receitas, flerte, dicas de música, fotos de bichinho e, tipo, conversas impublicáveis que jamais aconteceriam em nenhuma outra rede social que não fosse o Telegram, onde as coisas podem desaparecer. Nossa, cara, eu tenho ali pelo menos umas 3 histórias que complicariam minha biografia, hein? Mas... Uma delas virou até música, né? Mas... Tem como complicar ainda? Mas essas aí vai me ferrar mesmo. Além de muitas emoções, né? Assim, a gente sempre divulga as novidades do programa primeiro no Mocó, né? E existem várias coisas que são, enfim, mais caras e não dão felicidade para as pessoas. Tipo, você não faz amizades no metrô do Rio de Janeiro, mas você faz amizades no Mocó. Sim, só lembrando que para participar do Mocó, para se tornar um apoiador, começa o menor valor é R$4,20. Vocês sabem por que é esse valor, né? Mas enfim, cara, no Rio de Janeiro não consegue se pegar um metrô com isso, né? Não consegue, pelo amor de Deus. Você não consegue andar na cidade com esse valor. Exato. Você paga R$4,20, entra no Mocó e provavelmente quando você acorda de manhã e vai trabalhar e pega o metrô, vai estar cheio de absurdos lá pra você rir no transporte público. Então, assim, no mínimo já é isso. Mas também tem o Zine. Fala aí do Zine. Isso, o Zine bimestral que a gente solta, né? Tem quadrinhos autorais, textos autorais, tem bastante coisa ali pra você ver. O Zine, inclusive, esse Zine é um roubo por esse valor, né, cara? É impressionante, né, cara? Mas tá todo mundo sendo feito ali na base do colaborativo. Enfim, as pessoas estão recebendo o valor devido pra fazer isso, vou deixar claro, pra não ter processinho depois. Mas tá sendo tudo feito na base, assim, do amor ao projeto, né, cara? Não é uma coisa do tipo, ninguém tá fazendo aquilo pra ganhar dinheiro, mas tá pagando os custos, né? Quanto mais apoiadores, melhor, né? Exatamente. Mais coisa a gente vai poder investir, né? Vai poder investir. Inclusive, eu tô falando aqui no meu microfone novo, que foi comprado com o valor dos apoiadores, né? Com o dinheiro dos apoiadores, que graças a esse apoio, a gente tá melhorando a qualidade do nosso som. A Stephanie também tá com um microfone novo, né, Stephanie? Sim. E agora a gente vai botar também, o programa tá saindo um servidor novo, enfim. Várias coisas novas, Benzina 1.0, uma maravilha. Nós vamos comentar esse Fatverse e vai ter uma playlist que foi escolhida por vocês, né? Que vai ser liberada junto com o episódio. Que o tema escolhido para esse episódio foi Mangue Beach. Mangue Beach, olha só. E aí, o que acontece? Vai ser liberada a playlist, vocês escutam como quiser, enfim. Mas essa playlist tem exatamente 30 minutos. O que significa? Após lida a notícia, eu e a Stephanie temos 10 minutos. Ou eu, a Stephanie, ou eu, o Barba, ou eu, quem tiver aqui na época, né? Ou os 4, enfim. A gente tem 10 minutos para concluir uma linha de raciocínio sobre uma determinada notícia. Basicamente isso. Cada notícia 10 minutos para ter um tempo específico, senão a gente fica o dia inteiro falando sobre isso, né? Reclamar é um hábito. Exatamente, porque é isso que a gente faz, né, cara? É a nossa forma de preencher o vazio existencial. E aí, vamos ler a primeira notícia, Stephanie? Eu leio aqui? Você quer ler ou quer Não, que vai. Essa você vai ler, porque, assim, eu não vou conseguir ler essa notícia. Meu útero não vai permitir que eu leia. Essa notícia é boa. Eu tô saindo em vários lugares, eu tô olhando aqui a versão, né, do jornal O Dia, que tá dizendo o seguinte: tá amarrado. Pai de santo diz que má fase de Neymar pode ser praga da ex. Especialistas no mundo esotérico, cara, já fiquei com raiva, explicam por que o mundo caiu na cabeça do atacante.
Caraca, cara. E, enfim, a questão começa assim, o texto, até aqueles textos divertidos, né, com aquela narrativa divertida, que Uruca é essa, hein, Neymar? É acusação de estupro, cenas íntimas em um hotel nas redes sociais, lesão, desconvocação da seleção brasileira às vésperas da Copa América, manchetes negativas no Brasil e no exterior. Tá amarrado, garoto. Até patrocinadores já começaram a pular fora do barco do craque, que já sente no bolso. Ele deve estar fudido, ele deve estar contando moeda pra pegar o ônibus. Cara, eu tô com muita pena. Força, guerreiro, força, guerreiro. A vida tá difícil pra todo mundo. Enfim, o Meia Hora, né, que pra quem não sabe é um jornal um jornal assim, do grupo do dia. Exatamente, que é notoriamente conhecido por suas capas. Você sabe que eu estudei a linguagem do Meia Hora. Minha monografia, quando eu me formei em jornalismo, foi sobre a análise do discurso do Meia Hora. E aí eu jamais vou esquecer uma que foi quando o Dado Dolabella foi preso, que era Luana não tem mais, e aí tinha a cara do Dado Dolabella no meio da chamada em casa. Tinha uma outra que era nasceu preto, virou branco e morreu cinza. Sim, foi Michael Jackson. Caraca, cara. E teve quando morreu aquele marido cocainômano da Suzana Vieira, que era do pó veio, ao pó voltarás. Nossa, meu Mas Deus. assim, fechamos o parênteses Meia Hora. Pra quem não é do Rio de Janeiro, né? Agora a pessoa já está situada do que é a imprensa popular carioca. Voltamos ao Neymar. Enfim, e aí... Ele, no meio da reportagem, ele vai falar com um pai de santo, chamado Pai Sérgio Diogun, o bandista da nação Queto, que eu acho uma questão estranha, um bandista de nação, enfim, pode ser traçado ao terreiro dele, que ensinou até um amuleto para Neymar afastar a inveja. Ele diz assim: muito olho grande, olho gordo de verdade em uma pessoa que não tem maldade. Caiu uma grande cilada, é preciso limpar das energias negativas. Vou ensinar um amuleto que ele e qualquer um pode fazer. Aí ele vai dando a receita aqui do amuleto, né? Mas enfim, aí ele diz assim: ele nasceu para brilhar, mas tem culpa de axé. Não sei nem o que é isso. E sol com cobrança com orixás. Fez uma dívida com o divino e não pagou. Estamos em um ano de Ogum de cobrança, tá sendo cobrado. Completa Pai Sérgio, que dá a receita para desculpar com o sagrado. Cara, e aí ele vai lá assim no final: no meu jogo vi cobrança. Praga de ex pega. Se a pessoa não estiver firme, pega mesmo. Ele tem que fazer algo pra isso, o mais rápido possível. Pois é, e aí ainda tem uma taróloga que também veio fazer um comentário de que ele precisa repensar a situação dele com a Bruna Marquezine. Nossa, é horrível, em vários níveis. Tá. Mas enfim, vamos começar? Começando o timer valendo! Você quer começar pela macumba ou eu posso começar a dizer que eu não aguento mais as pessoas dizendo que Neymar é um menino? Vai nessa. Né? Porque assim, essa narrativa de que ele é um menino bonzinho, iluminado, irresponsável, que tudo é culpa de... Assim, é inveja, é olho grande, é a ex, mas não é o cara fazendo besteira. Assim, não é que ele tenha desconsiderado o consentimento de uma mulher com quem ele teve uma relação, porque isso foi uma questão super complicada desses debates que rolaram ultimamente nessa notícia, que é, a mulher pode ir ao apartamento do cara, viajar com o cara, chegar num determinado momento e falar: olha, estou aqui com você, mas neste momento não quero transar. Porque, enfim, as mulheres não estão querendo transar 24/7 o tempo todo. Só acontece na ovulação. Quando a mulher não tá ovulando, ela pode muito bem, né? Tipo, não estar desesperada. Mas, enfim. O que acontece é... A mulher diz que Neymar passou do limite, que ele não respeitou o consentimento dela, que eles tiveram uma situação complicada. O cara vai lá, vaza um conteúdo íntimo. Aí vem o pai dele dizer: nossa, mas eu prefiro que meu filho seja acusado de vazar conteúdo íntimo do que ser acusado de estupro, porque estupro é uma coisa terrível. Como se para uma mulher denunciar um estupro já não fosse, assim, se expor a todo tipo de violência, né? Porque aí a mulher é desacreditada, xingada, acusada, né? Assim, eu queria muito saber o que as pessoas acham, assim, que dinheiro vale uma mulher receber todo o ódio que essa moça recebeu nas últimas semanas. E aí, não bastasse tudo isso, Orlando Calheiros, tudo isso, entendeu?
O coitadinho do Neymar está passando por essa má fase. Menino Ney, né? Pois é. Por causa do olho gordo. Cara... É assim, é interessante lembrar que não foi só o pai de santo aí, né, que foi em defesa do Neymar, a taróloga, os jornais, mas inclusive teve nota até do Partido da Causa Operária, né, cara, defendendo o Neymar, dizendo que os ataques que estavam sendo feitos a ele eram o capital internacional, né, cara, tipo, que queria acabar com a alegria do povo brasileiro, com a autonomia do povo brasileiro. Como se o 7-1 já não tivesse acabado com a alegria do povo brasileiro. E lembre que o PCO também lançou uma nota por causa do 7-1, né? Assim, o Partido da Causa Operária, ele... Tá difícil, né, cara? Tá de parabéns nas notas, só que não, né? Exatamente, cara. Mas, assim, pra mim esse tipo de explicação tá no mesmo nível do... Isso é praga da ex, né, cara? Tipo, isso é... Porque... Uma coisa assim, cara, primeiro de tudo, eu falo que é conhecimento de causa, né? Uma das questões todas, se ele tá com carrego, se tá tudo isso acontecendo com ele, é carrego dele. Então, assim, a consequência é culpa dele, saca? Tipo, vamos crer que, assim, que as contusões, que tudo isso estourando ao mesmo tempo, está acontecendo de fato por alguma razão mística, saca? Que eu não acho que deva ser isso. Mas, enfim, até porque eu acho difícil ter macumba na Europa. Mas o ponto é, esse sujeito tá passando por isso porque ele fez merda. Não, e assim, eu acho muito engraçado que a responsabilidade da má fase é transferida de uma mulher pra outra, isso, né? Isso. Se não é da mulher que tá denunciando, é da mulher com quem ele não se relaciona mais. Agora, assim, ele não tem. Não, eu não duvido se botasse uma pombagira aí na história também. Não duvido nada se não botarem uma pombagira na história, falar que o feitiço tinha uma pombagira aí, sei lá o quê. Porque é isso, cara, tipo, é impressionante como... Porque tem essa máquina, tipo assim, nossa, coitado, ele é uma vítima do destino. Não, cara, primeiro de tudo, não é vítima de nada, assim. Cara, se o ato dele de violência, e não foi só esse ato de violência, tem vários outros, né? Tipo, ele deu recentemente um soco na cara de um fã, sabe? Tipo, de um torcedor. Enfim, esses atos vão gerando um tipo de consequência, né, cara? Tipo, se ele foi violento com a mulher... Tipo, isso gera uma consequência, cara. Então, tipo... E assim, não tem talento no futebol que justifique ele fazer várias merdas e ainda passar batido, né? Exato. Assim, tipo, a culpa é sempre de alguém. Ah, ele tava nervoso. Ah, ele se sente cobrado. Ah, é muita pressão. Tipo, é muita pressão, meu filho. Recolhe todo esse dinheiro aí e se aposenta. Porque, assim, já pode parar de trabalhar. Já pode ficar de boinha. Mas, assim, isso é uma coisa que eu acho impressionante, né? Porque é impressionante. A mesma nação que fala sobre Neymar enquanto menino é a mesma nação que clama pela redução da maioridade penal, né? É impressionante, assim, como você consegue manter os dois discursos ao mesmo tempo, né? Assim, porque, de fato, a gente sabe que não se trata de... Nunca se tratou esse discurso sobre redução da maioridade penal, nunca se tratou sobre fazer justiça. O paladino brasileiro é um paladino seletivo, né? Tipo, a ideia assim, o Neymar é um ídolo dele, ele não pode aceder à ideia de que o Neymar possa ser, sabe, tipo, possa ser incluído na mesma categoria de uns meninos de rua, sabe? Ao mesmo tempo que ele, quando você tem um discurso, como na questão do Neymar, que é um discurso onde a noção de estupro, ela não é tão clara para uma grande parte da população que acha que, por exemplo, é impossível um homem estuprar sua esposa. Então, saca? Mas aí nós temos duas coisas. Só separar aqui o que você falou, porque você falou sobre o Neymar ser um menino, isso aí é a questão da infantilização do homem adulto. Sim. Neymar, ele é totalmente imputável, né, dos crimes que ele foi acusado. Agora, tem esse outro lance que é o seguinte: as pessoas veem o estupro necessariamente como a violação do corpo e não como uma dinâmica de poder, né? Sim. E se tem uma coisa que o Neymar tem muito, é poder. Esse é o ponto exatamente que eu ia chegar. Porque, assim, uma das questões fundamentais, e aí eu digo isso é o meu lugar de fala agora, como um homem branco, né, cis, hétero, tipo, a questão é assim, nós fomos criados para reconhecer, assim, para nos sentirmos confortáveis nesse lugar de poder, né? Então, quando você tem um discurso como a história do Neymar, eu acho que ela é muito boa para isso, porque ela é um momento em que você começa a discutir
abertamente, acho que eu não me lembro de outro caso onde estupro nessas situações, né, foi discutido de uma maneira tão ampla, né? Assim, cara, sim, é possível você estuprar sua esposa. Sim, se a sua esposa diz não, você não tem direito de ir lá e fazer sexo com ela. Se você tá, é aquilo que você falou, se você tá com uma mulher, tipo, e ela foi pra tua casa e tudo mais, se ela diz, não quero, acabou, meu irmão, acabou ali, sei lá o quê, vai lá passar um café, entendeu? Tipo, o ponto é, quando você começa a discutir isso, esses homens, como um todo, começam a se ver numa posição de vulnerabilidade, saca? Tipo, porque você tá atacando justamente essa posição de poder deles. Porque pois é, mas a questão toda que os homens não entendem é que nós, mulheres, nos sentimos vulneráveis o tempo todo. Então, assim, tipo, amigos, aprendam com a gente, assim, estar vulnerável é a condição humana, sabe? Sim, e aí tu vê essas reações, por isso que eles vão se apegando a todos esses valores, tipo assim, tu vê umas reações das pessoas, esse que é o ponto, assim, muita gente falando, eu não gosto do Neymar, mas isso é um absurdo, mas... Porque, na verdade, no fim das contas, tá se defendendo o privilégio de um homem de fazer isso. Assim, né? Tipo, eu entendo que os homens se sintam pessoalmente assustados de se verem nesse papel do tipo, então eu poderia ser um estuprador em potencial, eu poderia fazer isso sem estar ligado que tô fazendo uma merda desse tamanho. Mas também acho que essa é a hora de, em vez de começar com aquele discursinho nem todo homem... Sim, exatamente. Entendeu? É a hora de chegar pra mulher e falar assim, cara, realmente isso acontece? Isso pode acontecer? E ouvir. E, assim, eu tenho uma outra coisa que eu já falei isso algumas vezes, e é um discurso meio complexo. Não sei se nem vai ter tempo pra discutir isso. Mas eu acho que pro homem é fundamental ter uma empatia com o estuprador. Não empatia no sentido bobo do termo, mas uma empatia de compreender os caminhos que levavam aquela pessoa a cometer essa... Porque tem aquela ideia do estuprador como um monstro, que, por exemplo, Bolsonaro e tudo mais. Não, cara, você tem empatia com esse estuprador e compreender. Podia ser eu ali. Podia ser eu fazendo esse ato. Porque, assim, eu incorporo todas essas posições de poder, entendeu? Que passou por isso, sabe? Tipo assim... Esse que é o ponto. Mas sabe qual é o lance, Orlando? Assim, eu tenho umas amigas que falam uma coisa que é verdade. Toda mulher conhece outra mulher que já foi abusada. Ou agredida, ou estupro matrimonial. Nenhum cara conhece um abusador. Porque ninguém assume. Sim. Esse é o ponto justamente, assim, eu acho que justamente essa ideia de compreender, ter uma empatia com o violador nesse sentido, é pra você compreender a posição de poder onde você se encontra, mesmo que você nunca tenha exercido a violência, porque a possibilidade tá sempre ali. Você foi criado dentro dessa possibilidade. Saca, tipo, a ideia de que você... Cara, como era comum no subúrbio você falar a ideia de embebedar uma mulher deliberadamente pra poder fazer sexo com ela. Isso é a cultura do estupro, amigo. Exatamente, esse que é o ponto. Compreender a cultura do estupro para um homem, eu digo assim, ele tem que se colocar no papel de, assim, poderia ser eu aqui fazendo isso. Deu tempo, hein? Conseguiu, hein? Muito bem. Não ficou parecendo que eu falei que deveria ter... Não, vamos defender esses caras, né? Isso não, gente, é pelo contrário. Não, a questão não é essa. Mas eu acho que a questão é, a partir do momento em que o homem assume a sua vulnerabilidade e entende que pode acontecer com ele de, tipo, não entender o limite e passar desse limite e fazer uma coisa horrível, ele se torna uma pessoa mais cuidadosa. Sim, é isso. sim, nossa, sim. Então, vamos agora para nossa segunda notícia, que é uma notícia que eu escolhi a dedo para fazer minha pregação. Lá vem, vai começar a doutrinação, né? Esse podcast já começou com um hino anarquista. Então, tá achando o quê? A notícia é a seguinte: eleição para a prefeitura decidida no cara ou coroa nas Filipinas. Ambos os candidatos receberam 3.495 votos na cidade de Araceli. Sim, não sei. Se tiver alguém que sabe falar a língua, me corrija. Peço desculpa se estou falando errado. Sincero, sem deboche. Autoridades eleitorais das Filipinas desempataram no cara ou coroa um raro empate em uma eleição para prefeito nessa sexta-feira. Sui Kudila, acho que é isso, foi proclamada nova prefeita da cidade de Araceli, na província de Palawan. Após vencer um lance de moedas melhor de três, ela escolheu coroa e venceu Noel Berônio. Ambos receberam 3.495 votos na eleição, realizada na segunda-feira.
eles concordaram em desempatar na moeda, eles tiveram que fazer um acordo ainda. Embora a legislação previsse o desempate através de sorteio com papéis tirados de uma urna. A notícia é essa, Stephanie. Tu quer puxar primeiro aí? Eu Orlando, puxo aqui. vamos lá. No seu lugar, o que você ia preferir? Cara ou coroa ou puxar o papelzinho da urna? Eu preferiria que fosse decidido pelo número de escanteios, como o Campeonato Brasileiro. Ou cartões amarelos. Infrações de trânsito. Porque eu ia ganhar, não dirijo. Então eu já ganhava essa aí é minha. Essa é minha. Falei, opa. Mas aí, tu quer começar aí, puxar daí ou só isso? Não, vai. Cara, eu puxei essa notícia por quê? Porque eu acho que essa notícia, ela é um exemplo maravilhoso de que como nós vivemos uma ilusão plena, assim, porque existe uma ideia de que os nossos sistemas políticos, né, que é a democracia, enfim, é um desenvolvimento natural do intelecto, né? É uma ideia de como se ele fosse o melhor dos mundos possíveis. A democracia é o melhor dos mundos possíveis, ponto. Enfim, não tem óbvio que ela tem problemas e tudo mais, porém, não tem nada melhor que isso. É impossível viver de outra forma, né? Então, se criam regras quase absurdas para dar uma aparência, né, de que há uma... Sei lá, é como se fosse um método cujo resultado final é sempre o melhor possível, né? O melhor dos mundos possíveis. Esse é o princípio da fé das pessoas na base democrática. Ou, na melhor das hipóteses, querendo ou não, daqui a pouco se resolve, que é um discurso que, de certa maneira, você teve aqui no Brasil aqui no Brasil se explodiu em 2016, após o impeachment da Dilma, né? Como se, daqui a pouco as coisas voltam ao normal e vamos eleger o PT, é quase um caminho natural. E aí veio o quê? Veio o Bolsonaro, entendeu? E assim... Isso é muito importante, esse tipo de crença, essa fé na democracia. Por exemplo, você vê isso nas democracias liberais, né? Tipo, Estados Unidos, por exemplo. Saca? Tipo, a ideia de que, inclusive, os Estados Unidos usou isso, a desculpa de que a democracia era a melhor dos mundos possível, pra fazer guerra, pra invadir um monte de país aí, matar um monte de gente. Cometer genocídio, jogar agente laranja no Vietnã, enfim, tudo em nome da bela democracia. E assim, o meu ponto com essa história é que por vezes a democracia atinge alguns limites, né? E onde você vê o quanto ela é arbitrária, o quanto ela é, assim, ou o quanto ela é viciada, porque aí a gente sabe muito bem como o sistema é totalmente viciado, ou o quanto ele é arbitrário, né? Nesse caso, justamente, qual é a decisão? Aqui no Brasil, acho que é pela idade, né? O mais velho assume. Tipo... parece que sim. Mas você sabe que o que eu acho mais maravilhoso nessa notícia é quais são as possibilidades de um empate numa eleição. Um empate, assim, certinho. Tipo, 3.495 votos. Assim, parece aquele tipo de... Imagina, assim, um conto de ficção científica, sabe? Em que... Tinha um conto que eu não me lembro quem escreveu, que a ideia é que tinha um computador que ele decidia aleatoriamente uma pessoa na população, essa pessoa votava sozinha, porque esse computador meio que assim, o voto dessa pessoa decidia tudo. Saca? Tipo, eu tô tentando lembrar. Vai pensando aí, porque esse seu ranting contra a democracia me lembra de um livro que eu gosto muito, que é o Ensaio sobre a Lucidez do Saramago, que é assim, né? Vai todo mundo votar no dia da eleição, uma cidadezinha em Portugal, e todo mundo vota em branco. E aí os políticos começam a ficar loucos, porque assim, se todo mundo vota em branco, você não precisa de governo. E aí eles ficam esperando, do tipo, não, vai dar merda, alguma coisa vai acontecer, né? E aí vão ver que, nossa, precisam de autoridades. Só que nada acontece. Todo mundo continua vivendo sua vida normal, pagando imposto, recolhendo lixo, não sei o quê. E assim, não precisa. E aí eu fico pensando assim, uma eleição resolvida numa moeda, sabe? Qual a legitimidade disso? Qual sabe? Mas então, eu acho que um dos pontos, eu acho que interessante desse ensaio é que ele mostra algumas coisas que a gente vive repetindo no anarquismo, enfim, de que na maior parte do tempo as pessoas estão vivendo muito além do Estado. Na maior parte do tempo, enfim, as pessoas não precisam... Óbvio que elas precisam do Estado para fazer a estrada, enfim, mas a vida das pessoas, em muitas, assim, na sua dinâmica mais, digamos, imediata, ela se desenvolve de outra maneira. As pessoas não precisam, por exemplo, do Estado para não cometerem crimes. Não é o medo da punição que impede as pessoas de cometerem crimes. Porque se fosse assim, no meio do mato, as pessoas estariam se matando. Ou aquela crença, por exemplo, que essa ausência de Estado, por exemplo, a gente vê isso, por exemplo, nesses filmes de zumbi, que é o Estado cai, automaticamente vem o fascismo, o totalitarismo, sei lá o quê.
Só que é muito louco que as pessoas esquecem que o totalitarismo emergiu e o fascismo emergiram na nossa sociedade por meio do voto. Sim. Né? Sim, se votou nessas pessoas. O fascismo na Itália veio por voto. O nazismo veio por meio de voto. Entendeu? Essa ideia de que o voto ele é um exercício, a maioria é um exercício natural e a gente... Primeiro que essa ideia que a gente precisa do Estado é uma coisa liberal, né? Mas E uma outra coisa, como se não existisse toda uma máquina de comunicação acoplada ao Estado para alimentar o medo das pessoas e reforçar a necessidade. A gente aqui no Rio de Janeiro agora, por exemplo, a gente vê o que esse constante discurso do estado de guerra e da necessidade de polícia fez com que a gente agora tenha uma figura na frente do governo do estado que fale em, tipo, atirar na cabecinha como se fosse a coisa mais normal do mundo. Você cria uma psicopatia social, as pessoas se tornam sádicas porque é isso que vai defender, isso vai, sei lá, a manutenção do estado, chegamos num nível que a manutenção desse estado necessita do sadismo. Ponto. Que não é muito diferente, nós sabemos, do discurso, né, do nazismo, né, cara? Que é quando se pregava a tal da solução final pelos judeus, era isso. Né? Tipo, olha só, estamos numa merda e a merda que se resolve como? Se resolve dessa maneira, que vamos pegar essas pessoas e tal. Enfim, o meu ponto, acho que que é exatamente isso, é porque você tem de um lado, você tem essa construção, que é uma construção extremamente... O Deleuze vai chamar isso do... Como é que é? Regime moral do pensamento. Citei Deleuze. Enfim, senão não seria benzina. Mas a questão toda é assim, porque existia, assim, lá de Platão se criou a ideia de que você tem... O pensamento, ele tende à verdade, né? Ele tende naturalmente à verdade. Todo pensamento tende naturalmente à verdade. Então, a ideia... E a verdade é boa. Ponto. Essa verdade é boa. Essa história de que a verdade é boa é tão bonitinha. A primeira que é a história de verdade, né? Já começa por aí. E aí... Não, eu não vou nem contestar isso, mas enfim. Tem várias vírgulas aí estranhas, né? Tem gente que quer acreditar, tudo bem. E aí vem essa questão todo o pensamento, quando ele é organizado, então a democracia, de certa maneira, ela é pensada como uma experiência capaz de canalizar esse pensamento que supostamente tende à verdade. E a verdade vai tender sempre ao bom, né? Quando nós sabemos que não é bem assim, primeiro que a verdade é cruel, Orlando Calheiros. Exato. Não, e aí tem um outro livro maravilhoso do Clément Rosset, chamado Princípio de Crueldade, onde exatamente esse é o tema. Por isso que as pessoas se afundam na crença e na negação. Mas uma questão interessante é que justamente essa fé na democracia se baseia nessa fé euro-americana do seu próprio pensamento, que nosso pensamento está sempre, quem tem uma marcha civilizatória, que nós estamos sempre progredindo. Essa ideia, o mundo não dá voltas, o mundo não volta no tempo, e sei lá o que. Bicho, que porra é essa de tempo, brother? Que porra é essa de marcha civilizatória aí? Essa ideia do progresso linear, né? Tipo, o progresso linear do capitalismo só vai levar o mundo à destruição, né? As pessoas acham que vai acontecer o quê, né? É isso, não, vamos pra uma sociedade plena e blá blá blá, blá 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 blá. E o ponto todo, assim, que essa crença omite um fato. Eu falei crença, quase como né? Tipo, um locutor de rádio, agora, as ondas do rádio. Tipo, mas o ponto é que essa crença na marcha civilizatória esconde um fato essencial, que é a ideia de que a democracia se baseia numa cisão radical do povo com o Estado. Esse que é um ponto, assim. A ideia de que a democracia como você mostrou, qual é a representatividade desse ato? Tipo, qual é a representatividade de um governo que foi escolhido numa moeda? Ela é tanta quanto a pessoa que foi escolhida com 1 milhão de votos. Porque, de certa maneira, o próprio processo democrático, ele se baseia na cisão. Né? Não é à toa que, por exemplo, as línguas modernas, elas usam a palavra povo, né? A palavra pueblo, enfim. Ela designa people, ela designa geralmente o populacho, né? Ela designa aqueles que são o alvo da gestão governamental, né? Não são aqueles que estão governando de fato. Saca? Tipo, quem tá governando de fato é uma classe política, geralmente conformada por oligarquias e blá blá blá. Quando a gente vai ver exatamente o lance da moeda é exatamente qualquer eleição, como é feita. O lance da moeda expõe o caráter arbitrário. Exatamente. Em toda a sua bizarrice e aleatoriedade. Exatamente, mas ela de fato não tem muita distinção do que qualquer eleição foi, como a última eleição, como todas as outras eleições são. Não são exatamente arbitrariedades, mas a questão toda é assim, que a representatividade dela é tanta quanto qualquer outra, porque no fim das contas, nosso poder de escolha
a roupa que a gente vai no dia que a gente vai estar votando. Porque, de fato, sim, óbvio que existem diferenças, mas, porém, todavia, entretanto, nós sabemos que isso há um limite muito curto do plano de ação, né, cara? Esse que é a questão. Enfim. Cara, e é muito louco dizer que as eleições da comissão disseram que já teve outra eleição também em 2016 que foi resolvida numa moeda. Ou seja, a Filipinas está desafiando as probabilidades, Orlando Calil. Colômbia. Pronto, chegamos quase ao final do nosso programa, falta uma última notícia e vamos tentar levantar um pouco. Na verdade, essa notícia eu acho que a gente não vai levantar nenhum astral, porque essa notícia ela é ao mesmo tempo engraçada e ao mesmo tempo ela abre espaço pra gente dar um rage aqui. Mas olha só, o que levanta o astral é a pistolagem. Exatamente. A gente tem que criar um pistolômetro aqui, né, cara? Tipo, quanto mais puto a gente vai subindo. Qual a escalinha do pistolômetro nessa notícia, sabe? 5 faquinhas, 3 faquinhas, 2 faquinhas? Então, eu acho. Vamos pedir opinião pros nossos apoiadores lá no Mocó, entendeu? E aí é bom que quem quiser dar opinião no formato desse podcast, tira o escorpião do bolso, né? Pra poder dar palpite lá no Mocó sobre sugerir pautas, notícias bizarras e qual vai ser a escala do ódio. Exatamente. Eu quero ver a Stephanie puta com essa aqui. Hoje a gente soltou uma lá, mas deixa pra outra semana aí que aquela ali foi difícil. Olha, assim, eu tinha visto aquela notícia, Orlando. Eu olhei aquilo, eu escrevi realmente o que eu pensei. Eu falei, cara, não são 10 horas da manhã. Não são. Enfim, vamos deixar no mistério que notícia foi essa. Mas tá sabe, eu tô passando meu café, olho o meu telefone e você me vem com a notícia dessa. Entendeu? Caraca, cara, aquela notícia foi muito boa. Mas enfim, vamos lá pra última notícia do dia. Governo da Áustria alerta contra o desafio do beijo de vaca para a caridade. Você já beijou uma vaca, Stephanie? Para minha sorte, das vacas, não. Caraca, já beijei muita gente que não devia, mas vaca, graças a Deus, poderia não. ter beijado vacas, teria sido também menos de desperdício, né, cara? Às vezes a gente pensa que as vacas são bichos tão bonitinhos, elas se comportam como um cachorro, sabia? Cara, mas aí eu posso fazer carinho na vaca, eu posso abraçar, não preciso ter um contato com a língua da vaca, enfim, melhor não. Tudo bem, eu beijaria uma vaca. Mas não pela caridade, não, Orlando, pela caridade, por favor. Pelo carinho. Se você fizesse pela caridade, assim, nossa, eu vou deixar você sozinho aqui nesse Eu não podcast. faço caridade. Nossa, caraca. As pessoas, nossa, o Orlando é muito ruim. Não é isso não, gente. A gente vai explicar por que agora. E esse oficial, ele diz assim, pastos não são petting zoos, né, zoológicos de animais de estimação, né, onde você pode ficar íntimo com vacas. Isso pode ter sérias consequências, ele alerta o Ministério do Turismo. Enfim, a questão toda é que tem um aplicativo, parece, que criou um movimento chamado Couscous Challenge. Esse nome é horroroso, meu Deus. Cara, esse nome é horrível. Assim, chega a me dar um arrepio macabro, assim, quando eu escuto. Pois é, mas eu desconfio que isso em alemão deve ter outro significado, porque esse couscous... Eu espero que sim. Pelo amor de Deus. E onde esse aplicativo... Né, esse é o desafio dentro de um aplicativo chamado Castle, que ele é distribuído para usuários na Suíça, na Áustria e países de fala germânica, né, de fala alemão, onde você pode beijar uma vaca com ou sem língua, isso é um detalhe importante, pra levantar fundos. Assim, eu não sei como é que você levanta fundo beijando vacas, mas, porém, todavia, entretanto, parece que esse pessoal achou coisa de gente entediada, né? Enfim, E aí, isso parece que tá gerando um efeito, porque ao ponto de que o ministro da Áustria, 2 ministros da Áustria tiveram que lançar uma nota falando sobre isso, né? Tipo, falando do estresse que está causando. Muito estresse que está causando as vacas, porque a primeira coisa é importante. Jamais condenaria, né? Tipo, atos entre adultos, consentido. Agora, animais, bicho, se você tem tara com isso, o animal não consente, né? Então. Pois é.
É importante sempre lembrar desse detalhe. É sempre bom lembrar que, assim, crianças, né? Exato. Animais e gente morta não são capazes de emitir consentimento válido. Inclusive, eu tinha uma questão, porque meu antigo perfil tinha como descrição legalize necrofilia, que é uma frase, é um picho aqui do Rio de Janeiro, pra quem não conhece, é um picho irônico maravilhoso. E as pessoas vinham me agredir, porque falavam que eu defendia a necrofilia. Caraca. Bom, Orlando, vamos começar notícia. o timer, porque essa notícia também rende muitas coisas, várias camadas de bizarrice. Valendo, você vai pegar? Você puxa daí ou eu puxo daqui? Eu vou puxar porque é o seguinte, a primeira coisa que eu queria dizer é como me incomoda essa ideia de que para as pessoas fazerem uma caridade, elas se envolvem num desafio. Assim, existem várias pessoas passando por dificuldades na vida, mas assim, em vez delas irem lá e lidarem com isso, né, encarar a dor do outro, a necessidade do outro. A Europa hoje tem vários refugiados, sabe, vindos da Síria, de vários lugares. Em vez de você ir lá lidar com as pessoas que estão precisando, e às vezes as pessoas não estão precisando necessariamente só de grana, sabe? Estão precisando de apoio, estão precisando de atenção, estão precisando de alguém que fale a língua e faça uma tradução para lidar com uma questão burocrática. Você dê seu tempo, elas preferem ir no pasto para fazer uma coisinha no aplicativo para provar que elas estão beijando uma vaca, sabe? Para fazer caridade. Então, assim, que merda de caridade é essa, para começar? Porque aí você faz um vídeo seu fazendo uma coisa ridícula e aí uma empresa doa um dinheiro X para uma instituição Y que vai fazer sabe sei lá o quê. É uma terceirização de uma doação que, assim, pra mim já não faz o menor sentido como caridade. Sim, um ponto essencial, assim, que eu falei que era coisa de gente entediada, e eu não sei se é coisa de gente só entediada, porque tem uma questão que o privilégio gera o ócio, né? Tipo, que quem tem direito ao ócio é o privilegiado, né? Enfim, a questão toda é uma mistura peculiar de ócio com culpa, né? Acho que tem uma questão fundamental aí. Tinha uma coisa que o Primo Levi falava, que ele fala da reação que a Europa teve, né? Que as pessoas que não estavam envolvidas, que não sabiam dos campos, tiveram assim que viram aquelas pessoas que estavam saindo dos campos, né? Uma foi a culpa, a outra foi a vergonha. Que ele fala assim, cara, na vergonha é uma potência, porque na vergonha é a potência do tipo, cara, como eu posso impedir isso de acontecer? Tipo, o que eu posso fazer pra diminuir esses efeitos? Cara, como nós fomos capazes de deixar isso acontecer? Isso é a vergonha. A culpa é assim, a pessoa se coloca no papel, como eu posso salvar as pessoas? Como eu posso me redimir diante dessas pessoas? Então, no fim, não se trata mais dessas pessoas, se trata apenas de si, né? A pessoa tá puxando pra si a capacidade, tipo, como se fosse ela no papel do Messias, né? Tipo, eu estou aqui para redimir as pessoas, estou aqui para redimir minha espécie, estou aqui para redimir minha raça, saca? A culpa, ela exerce esse papel nas pessoas. Assim, e é impressionante, assim, eu digo isso porque eu tenho que lidar com muito branco culpado, né? Branco que se acha... Só você? Não, exatamente. Eu digo assim, tô falando assim, o meu lugar de fala nisso é o fato que eu tenho que lidar com brancos culpados o tempo inteiro. E eu tenho que mesmo me policiar pra não me tornar um branco culpado. Eu sou um branco envergonhado. Assim, minha agência com provas de se baseia na minha vergonha, sabe? Tipo, não na minha culpa. São duas coisas distintas, né, cara? E, assim, porque a culpa tem esse efeito do tipo... Você faz o evento, você vai lá fazer uma coisa pra caridade... e posta uma foto no Facebook, posta uma coisa no aplicativo. Ou seja, você transforma aquele ato em valor pra si mesmo de outras... Assim, hoje em dia, então, com a rede social, isso é muito importante. Tipo, lembra daquela mulher que tirou foto do lado do cara que foi acorrentado aqui no Rio de Janeiro, que tinha sido espancado? Tipo... Cara, assim, eu sou uma pessoa que, embora esteja tentando me livrar de parte da minha formação cristã, sempre lembro que tem alguma coisa na Bíblia que fala que você não publiciza a caridade, você faz a caridade e pronto. Então, toda vez que alguém começa do tipo... porque doou não sei o que lá, para não sei aonde, aí você fica pensando, ou é isenção de imposto, ou é orgulho, sabe?
E sobre esse lance da culpa branca que você mencionou, a Audre Lorde, ela usa esse conceito nos ensaios muito para falar sobre as questões, por exemplo, dentro do movimento feminista, né? Como a culpa branca é uma ferramenta de silenciamento muito grande. Porque o que acontece? Quando as feministas negras começaram a discutir... olha, as feministas brancas querem sair para trabalhar, não querem mais ficar em casa cuidando dos filhos. As negras falaram, olha, mas a gente está trabalhando há muito tempo, inclusive nas casas de vocês, né? Enfim. E aí, nesse momento, as mulheres brancas tiveram aquela crise do tipo, mas eu não sou racista, mas não é minha culpa. Pago todos os direitos. Pois é, e aí você tem aquele momento em que a pessoa começa a olhar para si como indivíduo e ela não vê que existe uma estrutura, que ela é só, assim, um pequeno detalhe dentro de toda uma história muito maior de exploração de corpos negros que vem desde a máquina colonial, né? Então, a culpa branca, ela é uma ferramenta muito eficaz porque em vez da pessoa parar e olhar... ela é uma ferramenta eficaz para que as coisas não mudem, né? Uhum. Enfim, para que as coisas continuem as mesmas. Porque ela se olha como indivíduo e diz, mas eu não... Mas ela não entende que, assim, o eu individual dela ali, na verdade, é uma parcela muito pequena de alguma coisa muito maior que vem de muito tempo. Mas eu acho que uma questão fundamental desse movimento de negação, porque a culpa, quando você se sente culpado, né? Aí vem a coisa do... Você tem dois efeitos, né? Você tem que negar essa culpa de alguma forma. Uma é agindo sobre o alvo, se tornando um salvador da pátria, né? O outro é pelo puro princípio de negação, né? Então, por exemplo, quando você vê que atos como aquele do Neymar, enfim, do tipo, expõem uma estrutura de dominação masculina, homens correm logo pra se livrar dessa culpa de alguma forma. Não, nem todo homem é assim, não sou assim, sabe? Tipo, eu não tenho uma responsabilidade nisso. Ou negam, inclusive, que esses atos sejam violentos, né? Tipo, porque a negação, ela sempre, ela nunca assume, né? Ela sempre vai negando, não, esses atos são violentos, beleza, mas eu nunca fiz isso, saca? Tipo, isso nunca vai chegar nele, né? A culpa, ela tem essa dinâmica, né? De várias negações sucessivas. Sim. E ainda assim, eu só queria lembrar que coitada das vacas, né? Que estão lá simplesmente existindo no pasto e são importunadas pelos seres humanos. Como eu disse, não há consentimento. Se você um dia pretende beijar uma vaca, deixe que ela tome a atitude de passar a língua na sua cara. Aí você deixa. Aí ela tá curtindo, entendeu? Aí ela, né, se sentiu afim, né? Exatamente. Mas não transforme isso num contato erótico, pelo amor de Deus. Não fala que a gente não está apoiando zoofilia nesse programa. Pô, pelo amor de Deus. Senão a Damares vai atacar a gente. A gente reinicia o programa pra evitar o risco jurídico, entendeu? Já começa o primeiro episódio, assim, tipo... falando, vai lá... Mas essa coisa da culpa branca tem uma outra questão, já que a gente vai entrar nessa, porque assim, é impressionante como você vê isso, os efeitos da culpa branca, por exemplo, da culpa europeia, as missões, né, as missões jesuítas no Brasil eram efeitos disso, né, as pessoas estavam ali pra salvar os indígenas. Tipo, os indígenas foram escravizados porque as pessoas achavam que tinham que salvá-los. Saca? Tipo... Do que, né? Enfim. De nós mesmos, saca? Tipo, ontem eu escrevi sobre o Avatar ser um filme racista, né? E assim, as pessoas, não, porque é um filme crítico à colonização. Eu falei, cara, mas é um cara branco que vai lá salvar todo mundo, né? E obviamente o Avatar, os caras são azuis, mas a gente sabe sobre o que eles estão falando, que aqueles caras são indígenas. A gente sabe, né? E aí o cara vai lá, é branco, e ele vai lá e salva todo mundo. É o White Savior, né, cara? Tipo... Esses filmes, tipo, Dança com Lobos, o Avatar, até aquele filme, o Revenant, né, do Leonardo DiCaprio, tem esse aspecto básico do Salvador Branco, né? Assim, o destino dessas populações é um filme pra espiar uma certa culpa. Cara, tipo assim, não, nem todo mundo tá vendo Você sabe que essa culpa é espiada no momento que esse cara vai lá e eles... desenvolve um relacionamento com aquele povo e ele reconhece que aquele povo tem coisas úteis e maravilhosas e tal, e aí ele se coloca contra os outros brancos que têm mais poder do que ele, né? Sim.
E aí ele se alia com o povo sofrido, mas ele vai lá e salva todo mundo. Exato. Porque aquelas pessoas não são capazes de se salvarem sozinhas. Elas precisam que venha lá aquele homem branco com, sei lá, alguma coisa pra completar a jornada do herói dele enfim. Você acaba tornando todo mundo coadjuvante do homem branco. Exato, né? Porque você depende do homem branco tanto pro mal quanto pro bem. Esse é o auge da colonização, né? A culpa branca é o auge da colonização. Você tem culpa. É bom ter culpa pro branco, né, cara? Olha só. Você sabe que isso é o cristianismo, né? Oh. Mas, enfim, eu só queria dizer que se culpa de branco resolvesse alguma coisa, o mundo tava muito melhor, né? Pô, né? Culpa e denúncia, cara. Se culpa e denúncia tivesse resolvido, não existia capitalismo, cara. A gente já tava vivendo em comunidades autogestionadas, cara. Tipo, auto-organizadas. Mas, enfim. Torcendo muito pra esse dia chegar. Mas só quando vier a chuva de prata, cara. Quando vier as forças da natureza, como diria João Nogueira, sabe? Enfim. Stephanie, chegamos ao final! Nossa, eu tô falando... Por que eu tô falando desse jeito, cara? Porque você tá ficando muito empolgado, Orlando. É verdade. Mas olha só, antes da gente terminar o programa, eu preciso dar um recado. Enfim, as pessoas me conhecem como podcaster, tradutora, feminista e treteira no Twitter, mas eu também sou poeta e vou lançar meu primeiro livro. Talvez precisemos de um nome para isso. Um livro maravilhoso, que é um grande poema sobre a experiência de ser uma mulher negra e cuidar de seus cabelos. No dia 28, sexta-feira, a partir das 6, na Livraria da Travessa de Botafogo. Então, quem não me segue no Twitter ainda, Steph Borges, eu vou botar lá todo o servicinho do lançamento. No Twitter do Benzina também vai estar lá. Vai estar amplamente divulgado nas nossas redes sociais. E, enfim, próximas semanas vou hidratar bem meu Black Power pra estar lá, firme, assinando esses livrinhos. Vai ser divertido. O livro custa só R$20. Ó, que coisa maravilhosa. Tá de graça. Cara, assim, pra poesia contemporânea, que é uma coisa que você nunca sabe se você vai gostar ou não, né? Isso é vale porque, né? 20 conto. Se você não gostar do livro, né? Você fala, pô, nem paguei tão caro por essa porra desse poema maluco dessa mulher que começa a escrever sobre cabelos e depois começa a escrever sobre monstros e termina escrevendo sobre o cabelo das orixás. Como assim os cabelos de Iemanjá vieram parar nesse poema? Enfim. Olha só, isso deve ser maravilhoso, Stephanie. Ainda não tive a chance de ler seus poemas, mas confirmo presença, estarei no seu lançamento. Com certeza, cara. Vou sair do meu exílio autoimposto aqui em Bangu, né? Que é assim que eu vivo, exilado odiando o mundo, mas enfim. Mas eu vou estar lá, com certeza. Se eu não tiver, eu tô doente. Cara, eu não aguento mais dizer pra você melhorar, Orlando. Não aguento mais. Eu tô com medo, entendeu? Porque você me chamou pra gravar o podcast, agora eu aceitei, e você não melhora, entendeu? E eu falo, gente, agora que eu tô ficando amiga desse homem gravando podcast, ele vai morrer e eu vou ficar com saudade dele. Pô, mas aí mas é muito bom. Filho aí, cara. Aí fui rápido, saiu no auge, tá ligado? Assim, o cara saiu no auge da festa e vai embora. Não. Agora você tem que ficar vivão pra gente fazer vários episódios. Eita porra. Vamos lá, gente. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado, né? Como a gente sabe, né? O Benzina, ele não fica preso num só formato, né? Então, no próximo programa, mantendo a tradição, vai ser um Benzina entrevista. E conosco vai estar a Dimitra Vulcana, a famosa doutora drag do HQ da vida, enfim. A gente vai estar conversando sobre temas fundamentais, e não tô falando isso de maneira irônica, tipo, a final do RuPaul's Race. O RuPaul's Race é um evento, é um fenômeno, é uma coisa muito Cara, séria. eu tô muito triste que eu não vou poder gravar esse programa, porque eu sou muito fã de RuPaul. Cara, é muito Adoro. bom, muito bom, muito bom. E a gente vai falar sobre drag queens, enfim, sobre esse movimento estético, né, vamos chamar assim. E vamos falar sobre, por exemplo, a presença de manifestações semelhantes em culturas não euro-americanas. Olha só, vamos falar sobre isso, por exemplo, em povos indígenas e coisas do tipo. Então vai ser um programa bem interessante. Assim, o homem branco sempre tem muita coisa a aprender com quem tá fora da norma heteronormativa. Eu, pelo menos, tenho a macumba que me salva, cara. Porque senão, do contrário, eu tava ferrado. Mas é isso, galera. Um abraço pra todo mundo aí. E lembre-se sempre, nunca foi sorte, sempre foi Exu.